bom estar todos juntos aqui para celebrarmos ao nosso Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 118, verso 24, um salmo bem conhecido. Em muitas das traduções da Bíblia é o centro da Bíblia esse salmo. Salmo 118 é o centro da Bíblia, é o meio da Bíblia. 118, verso 24. Bom, tá ali, gente. Quem quiser acompanhar pelo telão, diz assim, na minha tradução: este é o dia com que nos presenteou o Senhor. Festejemos e regozijemos nele. Ali, como é que está ali? Vai. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos-nos nele. Antes de nós detalhar esse versículo, deixa eu trazer algo que eu li há pouco tempo, que faz parte mais ou menos desse versículo. Um certo dia, os pesquisadores colocaram dentro de uma sala um grupo de crianças. E para dois grupos de crianças. E para um certo grupo de crianças, eles deram um doce. Para todos deram um doce. E falaram para um certo grupo: olha, falaram para a classe inteira: o doce está aqui com vocês. Aqueles que quiserem comer o doce, pode comer. E aqueles que não quiserem comer o doce e comer mais tarde, vocês vão receber uma recompensa posterior. Agora, se vocês quiserem comer o doce agora, mais tarde não receberão. 30 anos depois, todas essas crianças foram monitoradas, pesquisadas. E eles descobriram o quê? Nessa experiência que fizeram com as crianças. Aquelas que não comeram doce e esperaram mais tarde, elas tiveram objetivos, alvos, metas, família, elas tiveram profissão, elas foram bem recompensadas em poder esperar. E aquelas que não esperaram, que comeram doce na hora, essas crianças, quando cresceram, foram frustradas, tiveram famílias destruídas, divórcios, não alcançaram seus objetivos. Qual é o moral da história? Essas crianças que futuramente não conquistaram nada, elas foram alvo de uma pressa desesperadora. E não conseguiram trabalhar sua mente, a sua vida e o seu futuro. E não se lembraram daquele passado que elas passaram por uma experiência. E nesse Salmo 118, 24, diz assim: olha, este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Hoje, igreja, foi, e será até meia-noite o dia que Deus fez na minha vida e na sua vida. Amém? Amém. Existem 2 dias que nós não podemos fazer nada. 2 dias que nós não podemos fazer nada. Sabe qual é? O ontem e o ontem já passou e o amanhã vai chegar. E muitas vezes nós queremos, como essas crianças, acelerar, ser precoce na nossa vida e trabalhar o dia de amanhã que ainda não chegou. Porque o dia de amanhã foi o dia que Deus fez para nós. Viva hoje, alegre-se nele hoje. Mesmo que hoje você passou por frustrações, por problemas, mas foi o dia que Deus fez. E quando Deus faz, é porque Ele tem algo para nos ensinar. Seja triste, seja alegre, seja na correria, seja em qualquer situação. Foi Deus que fez o dia. E independente do dia que Deus fez para você, Ele fez para você passar esse dia e se alegrar, porque alguma coisa você vai aprender. Amém? Quero chamar a irmã Eliana. Ela vai estar nos conduzindo em oração agora. Você possa fechar os seus olhos, se você quiser curvar sua cabeça, curve. Graça e paz. Amém. Então, aproveitando essa palavra, nós não podemos fazer mais nada no dia de ontem,
e o dia de amanhã pertence ao Senhor. Mas neste momento você pode clamar pelo Senhor. Neste momento você pode pedir a misericórdia dele sobre a sua vida, porque ela dura para sempre. Neste momento você pode chamar o Espírito Santo para perto de ti. Neste momento você pode se arrepender. Neste momento você pode clamar. Neste momento você pode viver o sobrenatural do Senhor. Basta você querer, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por nós estarmos aqui em comunhão, para te clamar, para te louvar, para te agradecer e engrandecer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por tudo que o Senhor tem derramado. Obrigado, Deus, por esta casa mais uma vez. Obrigado por essas portas abertas. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Obrigado, Senhor, por nos tornar uma família. Obrigado, Senhor, por fazer parte do teu corpo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu amor derramado. Obrigado, Senhor, porque nesta noite nós só queremos te agradecer a nossa vida, o nosso respirar, a nossa saúde. Oh Deus, obrigado por nos trazer aqui. Obrigado, Senhor, por nos manter de pé. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, pela liderança desta igreja, Pai, que o Senhor a conduz, Pai, com tanta sabedoria, porque a inteligência é do homem, mas a sabedoria ela vem do alto, Pai. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por cada detalhe da tua casa. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer nesta noite, Pai, pelo que o Senhor há de fazer no amanhã, Pai. Obrigado, Senhor, pela cura derramada. Obrigada, Senhor, pelos sonhos realizados. Obrigado, Senhor, por essa caixinha de oração, Senhor, no qual, Pai, eu creio, Pai, que os meus irmãos, Pai, estão colocando ali, Pai, os seus pedidos. Então, vem de encontro, Senhor, a cada pedido de oração, Pai. Escuta, Pai, o coração de cada filho teu, Pai, e se assim for da tua vontade, derrama, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo dízimo, Senhor, perto desta tua casa, Deus. Obrigado, Pai, pelas vidas, Pai, dos nossos irmãos, Pai, que de cima que oferta, Pai. E eu creio, Senhor, que aqueles que não conseguiram ainda, Pai, mas o Senhor, Pai, está derramando na vida dele, porque a oferta maior é o coração derramado aos teus pés, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por cada instrumento que aqui está, Senhor. Obrigado, Pai, porque está tudo diante de ti, Senhor. Obrigado pelos projetos, Pai, da tua casa, Pai, que estão sendo encaminhados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor venha derramar mais e mais, Pai, na tua casa. Nos conduz, nos dê sabedoria, nos una cada vez mais. Obrigado pelo perdão, Pai. Em nome de Jesus Cristo. É noite de arrependimento, é noite de clamar a Deus, é noite de pedir perdão. Senhor, eu também não posso, Pai, finalizar esta oração, Senhor, sem pedir pelos enfermos, Pai. Oh Deus, vai te encontrar cada leito, Pai, de hospital. Senhor, vai te encontrar, Pai, em nome de Jesus, Pai, vai te encontrar, Pai, aquele que te clama a beira leito. Vai te encontrar, Pai, aos teus filhos, Pai. Vai te encontrar, Pai, aqueles filhos que perderam os pais que perderam filhos, Pai, sustenta a família de cada um, Deus. Derrama o teu bálsamo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu também te peço pelo ministrador da tua palavra desta noite. Usa ele com graça, com sabedoria. Que não seja ele, mas seja o teu Santo Espírito falando através da boca deles, Pai. Enche, Pai, o coração dele com a graça e misericórdia, Pai, em nome de Jesus, Deus. E desde já, repreendemos em nome de Jesus toda a astuta do inimigo, Pai, que queira atrapalhar
Levanta suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero te entregar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Aleluia, Senhor! O meu coração eu quero levantar diante do teu altar. Nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Pensa no Espírito. Encha minha vida. Espírito, seja cheio. Encha minha vida. Enche teu poder. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida. Espírito, está aqui. Encha minha vida.
Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por
João, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus que morre, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por leis materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é
Anderson. Se Deus assim permitir, amanhã vou passar pelo anestesista, eu não aguento mais ficar sem enxergar. E creio que vai dar tudo certo. Em breve vamos fazer essa cirurgia dos olhos que está ficando bem difícil já, né? Então isso daqui para mim é muito bom, que eu consigo pôr uma letra bem maior, né? E aí eu enxergo com uma boa facilidade. Por isso que eu uso esse negócio aqui. Graças a Deus veio para facilitar bem a minha vida. Obrigado, Elias. Posso fazer pergunta hoje? Não. Não? Ah, vai sentar aí atrás, né? A fugir, não deu, é? Tá bom, viu? Cheio. Amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhe ali no telão em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 26. Atos 9, põe NVI. NVI. Deixa eu ver se a NVI está melhor. Atos 9. 9, 26. Isso. Atos 9, 26. Ótimo. Amém. Vamos orar. Agradecer a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos em Tua casa, ouvindo a Tua palavra. Senhor, que eu possa transmitir aquilo que o Senhor falou no meu coração. E que meus irmãos possam compreender da forma que o Senhor passou para mim. Obrigado, Pai. Usa a minha vida. E que aquilo que for aprontado, de modo algum, o inimigo venha a retirar. Para tanto, ó Deus, nós repreendemos todo o mal, toda a tentativa dele de distorcer essa palavra. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bora lá? Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos. É Saulo, apóstolo Paulo. Quando chegou a Jerusalém, ele tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Saulo, apóstolo Paulo, né? Mas ali ainda era Saulo, ele chega ali em Jerusalém, e ele tenta ali, sabe como é que é? Chegou ali em Jerusalém, e ele chega próximo ali aos discípulos, mas todo mundo tinha medo dele. Eles não acreditavam que Saulo era um discípulo. Versículo 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho até Jerusalém, aqui é quando Saulo se converte. Então Barnabé os levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco
aí sim, ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Versículo 27. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Amados, veja bem. O texto bíblico que nós acabamos de ler, dentre tantas coisas que nós podemos tirar desse texto, ele é um grande exemplo de como o cristão ele deve abraçar valores que o levem a andar na contramão daquilo que a sociedade ela coloca para nós como um modelo de relação interpessoal. Presta atenção. No mundo de hoje, as pessoas são chamadas a viver o individualismo. Sim. As pessoas hoje estão mais fechadas. As pessoas hoje estão menos relacionais. E o interessante é que esse panorama, o panorama atual, ele favorece um sentimento de desconfiança, sim. Parece que as pessoas estão cada vez mais fechadas ali dentro de casa. Vocês podem observar isso por conta da insegurança que se encontram. Nem com o vizinho a gente tem liberdade mais. A coisa está feia, está complicada. A gente tem se fechado cada vez mais dentro de casa e procurado viver um individualismo. E esse panorama que nós estamos vivendo hoje, ele favorece um sentimento de vazio. E eu te pergunto, quantas pessoas ao seu redor, pessoas que você conhece, que estão sempre insatisfeitas com coisas, com a vida, quando você chega para conversar, é uma insatisfação com tudo. Quando você já pergunta, e aí, como é que você está? Ixi, aquele caminhão de insatisfações. Eu não sei com você, mas eu conheço muitas pessoas nesse estado, nessa situação. Esse panorama que todos nós vivemos hoje favorece também um sentimento de ansiedade. Se existe uma geração super ansiosa, eu penso que seja essa na qual nós estamos incluídos. Hoje meu filho de coração esteve em casa. Ele deu uma passada e ele chegou bem. E dali ele iria visitar seus filhos. E de repente, uma forte sensação de ansiedade tomou conta do coração dele. E dali ele foi para casa. Um moço de 32 anos. Seus olhos encheram de lágrimas e foi para casa. Recentemente eu estava lendo uma reportagem que fala de crianças que nascem com superativismo. E um dos problemas disso é o alto nível de ansiedade da criança. Eliana, como tem criança com ansiedade? Você sabe disso? O nível de ansiedade de crianças é enorme.
E toda essa conjuntura, em parte, pode explicar o aumento das chamadas doenças da modernidade. Tudo isso leva à síndrome do pânico. Meu irmão tem síndrome do pânico. Meu sobrinho tem síndrome de pânico. Tudo isso leva a diversos tipos de ansiedade. Sim, a ansiedade tem diversos tipos. Tudo isso leva a depressões. Nós precisamos enfrentar o individualismo, porque através do individualismo pode nascer no indivíduo o egoísmo. Através do individualismo pode nascer um narcisismo. O narcisismo é o amor a si mesmo ou pela sua imagem. Cara, você não tem ideia de quanto narcisista tem por aí. Quanta gente que se acha o máximo, que se acha acima de tudo, de qualquer coisa. Ele é o cara. E eu creio que todos nós conhecemos pessoas assim. O individualismo, ele leva à avareza e, consequentemente, leva à falta de generosidade, leva à mesquinhez, leva à miserabilidade, de querer tudo para si e não para o outro, de ficar olhando para o vizinho, inveja. Quantas pessoas não podem ver alguém vestindo uma roupa melhorzinha, um cabelo bem feito, uma unha bem feita, um sapatinho novo, que já morrem de inveja, não dormem de noite por causa disso. Se comprar um carrinho melhor, então, nem se fala. É interessante que, nesse relato que nós vimos agora, sobre a vida de Barnabé, nós vamos aprender lições preciosíssimas como devemos refutar, não aceitar essa individualidade. Vamos aprender que, se quisermos realmente seguir os passos do Mestre, nós precisamos aprender a investir na vida de outras pessoas. Na história de Barnabé e Saulo, nós vemos uma vida de proximidade, uma vida de amor e confiança na caminhada cristã. Nessa relação, Barnabé, ele aparece como um homem corajoso. Um homem corajoso ao ponto de investir em Saulo. Ele investe em Saulo. Ele investe na credibilidade desse homem. E esse investimento na vida de Saulo o leva a tornar-se um dos maiores líderes que a história da igreja já teve. Leva-o a tornar-se o apóstolo Paulo. E é isso que é o interessante. Barnabé, ele não teve medo de investir na vida de Paulo.
Tem gente que tem medo de ensinar. Tem gente que tem medo de ensinar o que sabe, com receio de perder o lugar. Vocês já imaginaram o que seria do apóstolo Paulo sem o apoio de Barnabé? Já imaginaram as dificuldades de Paulo? As dificuldades dele, com certeza, seriam maiores do que foi para a comunidade cristã, na época, aceitar-se-o. Já imaginou? Para aquela comunidade aceitar Saulo, se não fosse Barnabé ali? Nós temos que nos lembrar que Saulo foi um perseguidor de cristãos. Até que ele teve um encontro com Jesus. Versículo 1. 9:1. Olha lá. O cara era um perseguidor de cristão. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. 2. Vai seguindo. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que pertencessem a Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Só até aí. Lembre-se, Paulo ele foi um perseguidor de cristãos, até que ele teve um encontro com Jesus. E eu te pergunto, você consegue lembrar de alguém que foi importante na sua caminhada cristã? Lembra-se daquele irmão ou irmã que foi importante na sua caminhada cristã? Eu vou te fazer um desafio pessoal. Eu me lembrei. Se você lembrou, quando chegar em casa, ore a Deus, agradeça pela vida dessa pessoa e faça isso durante toda a semana. Não importa se depois ele tenha te decepcionado, não importa se depois ele tenha te humilhado, não importa se depois ele tenha se desviado, não importa se depois, sei lá o que ele fez para você, mas o importa é que naquele momento em que você mais precisou, ele estava ali do teu lado, ele pregou o Evangelho, ele falou do amor de Cristo, e você está aqui hoje porque um dia ele te amou. Vamos ver algumas lições que aprendemos nesse texto. E a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que nós devemos estar abertos para acreditar nas pessoas. Está aí. O capítulo 9 do livro de Atos, ele narra exatamente o encontro que Saulo teve com Jesus no caminho de Damasco, bem como o modo com que a igreja reagiu à conversão de Saulo, que já lemos. A maioria daqueles irmãos, quando eles veem Saulo por ali, caminhando ali por Jerusalém, irmãos, são tomados pelo medo. Eles não acreditavam que aquele homem, eles não acreditavam que Saulo havia de fato se tornado um cristão. Eles pensavam que Saulo estava fingindo. Eles começaram a falar entre si: olha, esse cara aí não se converteu não, ele está aqui infiltrado para quê? Está infiltrado no nosso meio para saber quem é quem.
Mas Barnabé ele decidiu acreditar que Saulo havia se convertido. Barnabé ele toma uma decisão de acreditar naquele homem. Ele decide acreditar naquele homem. Ele acredita que aquele homem verdadeiramente se converteu. Amados, eu quero que você se lembre do irmão que não desistiu de você. Lembra dele? Que acreditou na sua conversão. Que creu que você verdadeiramente se converteu. Que foi atrás de você. Que não deixou você para trás. Quando todo mundo falava, você está perdendo tempo com ele. Ele foi lá, continuou, insistiu. Eu sou fruto disso. Eu sou fruto de um cara chato. De um cara que ia na minha casa. Todo mundo falava, o Márcio não vai ter jeito, deixa ele para lá. Eu sou fruto de um desses irmãos. Barnabé não foi preconceituoso em relação a Saulo. Ele não mediu Saulo a partir das histórias do passado dele. Pelo contrário, ele decidiu abrir mão. Ele decidiu abrir mão de ficar olhando para o passado e abrir o seu coração e resolveu acreditar que Saulo havia de fato se tornado um cristão. E eu chego à conclusão que eu sou preconceituoso. Eu chego à conclusão do quanto que eu sou preconceituoso e de como nós somos preconceituosos e que Deus tenha misericórdia de nós. É por isso que ele, no versículo 27, 9 e 27, por isso que no 9 e 27, ele se encontrou com Saulo e o levou aos apóstolos. Então Barnabé o levou aos apóstolos. Nós também precisamos estar abertos para as pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Ainda que a história dessas pessoas não sejam lá muito boas, ainda que elas tenham um passado marcado por histórias tristes, nós precisamos acreditar que Deus é totalmente poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa. Aleluia. Transformou a vida de Manassés, o pior homem do mundo. Por que não pode transformar a vida das pessoas que estão à nossa volta? Nós não podemos ser preconceituosos, fechados para os outros. Se Deus colocou uma pessoa do nosso lado, precisamos nos abrir para Deus e para aquilo que Ele quer que façamos em favor dessas pessoas. Presta atenção. Presta atenção. O problema é que quando o assunto é preconceito, nós ficamos só na teoria. Quando falamos de preconceito, ficamos só na teoria. Lá em Tiago capítulo 2, versículo 4, NVI. Olha só o que Tiago diz. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. 2:4. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? É assim. Tiago 2:9, Almeida Revista e Corrigida, ARC. Tiago 2:9.
mas se tratarem os outros com parcialidade, mas se tratarem os outros, mas se fazem acepção de pessoas, na minha versão, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos, condenados pela lei, como transgressores. Você consegue lembrar de alguma vez em que você estava errado ao ter preconceito em relação a alguém? Eu listo 10, 20, rapidinho. Quantas vezes eu tive preconceito com pessoas e estava errado? Amados, precisamos decidir fazer algo a respeito. Precisamos fazer um movimento pequeno ou grande, que irá marcar e quebrar esse preconceito. Eu nunca me esqueço uma vez, pastor Edilson, lá na padaria de Itapeva. Lá na padaria de Itapeva, nunca me esqueço. Eu passei, tinha um cara lá, deitado no papelão. Oh, Jesus. Pastor Márcio, que passou. Aí eu olhei, frio, aqueles terrenos. Eu passei, eu estava indo na farmácia. Farmácia de quem? Da Marta. Eu olhei assim, passei. Aí fui lá, comprei remédio, conversando com ela. Aí ela veio até a porta e ia embora. Quando ela viu, você lembra disso, né, Ellen? Aí ela viu, ela se virou, arrumou um cobertor, foi lá e cobriu o homem. Estou contando para vocês porque eu aprendi a lição. Eu também estou na escola de Deus. O problema é eu. Amados, às vezes nós pensamos que o preconceito existe somente com os marginalizados, mas não. Existe dentro da escola, dentro do emprego, até mesmo dentro da igreja. Ah, porque ele é tímido. Ah, não gosto dele não porque ele só conta vantagem. Ah, não gosto dele porque ela é chato. Ah, ele não fala demais. Aquele ali se acha. Meu, aquilo lá gosta de um café, não gosta nem de que ele vai em casa, que só toma café lá, misericórdia. Ixi, aquilo lá só fala de doença. Meu, nós precisamos respeitar o jeito de cada um. Nós precisamos aprender a ter respeito com o jeito de cada pessoa. De novo, tem irmão que é mais quieto, outros são mais expansivos, tem irmãos que são tímidos. Preste atenção, ele não sai do lugar para te cumprimentar, não porque ele é metido, mas porque ele tem vergonha. Então vai lá você e cumprimenta. Presta atenção. Tem pessoas que passam às vezes na nossa frente e nem nos olham. Não é porque não gostam da gente, não. É porque estão absorvidas nos seus problemas. Estão passando por lutas, dificuldades. E eles não percebem as coisas que estão ao seu redor. Conseguem entender isso? Acredite nas pessoas. Dê um voto de confiança para as pessoas. Nós devemos estar abertos também para respaldar as pessoas. O significado da palavra respaldar é apoiar, é amparar, é mais do que acreditar. E foi exatamente isso que Barnabé nos ensinou. A Bíblia nos mostra que Barnabé não somente levou Saulo aos apóstolos, mas também capítulo 9, versículo 27, lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara. Presta atenção, durante o período inicial de convivência com Saulo, Barnabé se abriu para ouvir o testemunho que Paulo tinha para
para contar sobre o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Barnabé não se fechou para aquilo que Paulo tinha para contar. Tanta gente tem coisas para nos dizer e nós às vezes nos fechamos, não escutamos, não damos atenção. Assim, Barnabé já sabia da história. E quando ele levou Saulo aos apóstolos, Barnabé respaldou, Barnabé apoiou, Barnabé deu crédito ao testemunho dele, contando aos discípulos. Portanto, antes de Paulo compartilhar, antes de Paulo contar, falar qualquer palavra aos apóstolos, antes de Paulo abrir a boca, Barnabé tomou a iniciativa de apresentar, de respaldar o testemunho daquele novo convertido. Barnabé sempre esteve ao lado de Saulo, deu suporte necessário naquele início de caminhada. Quando o cristão chega na igreja, ele chega perdido, querido. Ele não sabe onde põe a mão, ele não sabe onde que é o banheiro, onde que é a entrada, onde que é a saída. Ele fica perdido dentro da igreja, não sabe se toma um café, se tira um copinho, se vai embora, se fala oi, se não fala, se cumprimenta. Barnabé esteve com ele, Barnabé estava do lado dele. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos dispostos a ouvir o que a pessoa tem para falar. Se foi uma pessoa que trouxe muita dor a alguém, se foi muito mal no passado, nós não estamos dispostos a ouvir. Eu nunca me esqueço de um amigo. Nós estávamos num culto na casa de um irmão aqui na Rua Belém. Eu pastoreava aqui mesmo, a Igreja Batista Missionária Ebenezer. E um casal de irmãos de lá me apresentou esse casal. E ali, depois do culto, falei de Jesus. E ali mesmo no cantinho, os dois aceitaram Jesus. No domingo seguinte, lá estavam os dois na igreja. Acompanhei-os, fiquei lado a lado dos dois. Iniciamos um discipulado. A Vera começou a discipular a esposa dele e eu comecei a discipular. E uma semana eu ia na casa dele, outra semana ele vinha em casa. Abri a porta do meu lar, coloquei ele para dentro de casa. Já contei essa história para alguns irmãos. O que me estranhava é que sempre que eu ia na casa dele, ele marcava sempre próximo ao horário de almoço. Verdade, pastor. Aí, ele era carioca. E sempre na hora do almoço ele falava: pastor, vamos comer. Almoça comigo. A esposa dele trabalhava e eu almoçava. Todo dia, toda vez que eu ia lá, feijoada. Toda vez feijoada. Toda vez feijoada. Irmão, sempre feijoada. Comi tanta feijoada ali. Segunda-feira, quando marcava de segunda, ele não trabalhava, estava desempregado. Quando marcava de segunda-feira, feijoada. Quando marcava de terça, feijoada. De quarta, feijoada. Todo dia que eu ia era feijoada. Eu falei: mas que história até para ver, mas que tanto eles comem feijoada? Pô, é carioca, né? Carioca gosta de feijão preto. Penso eu. Aí um belo dia, ele falou assim: pastor, eu preciso abrir meu coração para você. Eu falei: abre, amado. Pastor, passei 3 anos em Bangu 2. Passei 2 anos no Cadeião de Mogi. Eu preciso te mostrar um negócio. Nossa, ele empurrou o fogão, a
cestinha de lata da Bordon, de feijoada, quitute, almôndega ali embaixo daquele porão impressionante. E eu olhei aquilo e ele falou: pastor, essa foi meu último roubo de carga. Deixei aqui, ó, pastor. Você quer alguma feijoada, alguma coisa? Não, obrigado, filho. Obrigado, fica em paz, né? Irmãos, sabe, eu confesso que meu coração bateu forte, porque ele também ia na minha casa, né? Mas fizemos o batismo dele, o casamento dele. Hoje ele está desviado, né? Mas já convidei ele para vir aqui, né? Sabe? Mas a princípio foi um choque para mim. Foi um choque muito grande para mim, né? Mas graças a Deus ele já pagou tudo que ele devia e hoje é um homem já com a dívida paga. Mas traz um choque. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos dispostos a ouvir o que a pessoa tem para falar. Se for uma pessoa que trouxe muita dor para alguém, se for uma pessoa que tem um passado ruim, o que nós precisamos fazer é ouvir. Que nós estamos na realidade, às vezes, é dizendo a mesma coisa que nós estamos acostumados, né? A dizer a mesma coisa que o mundo diz para essas pessoas. Aprontou, agora virou crente. Mais um se escondendo atrás da Bíblia. Não é assim? A gente às vezes pensa isso. Mais um que se esconde atrás da Bíblia. Era exatamente o que Barnabé poderia pensar de Paulo. Porque esse era o perfil dele. Ele era um assassino. Ele era um homem sem amor à vida alheia, um homem orgulhoso, arrogante, dono da verdade, um homem que vivia procurando somente seus próprios objetivos, um homem que carregava consigo a morte de muitas pessoas. Esse foi Paulo de Tarso. Em suas próprias palavras, ele diz lá não precisa abrir, 1 Timóteo 1,15, ele diz assim: essa afirmação é fiel, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Nós também devemos estar abertos para respaldar aquelas pessoas que Deus coloca perto de nós, a quem passamos a conhecer, em vez de adotar atitudes de desconfiança. Paulo, ele chegou, pregou o Evangelho, mas certamente ele trouxe muitas marcas do passado. Um homem que foi ajudado por Barnabé. Barnabé o recebeu, o respaldou diante dos apóstolos. Que o Senhor Jesus nos conceda a graça, como igreja, a vivenciar esse amor, a viver esse amor que Barnabé teve por Saulo, por Paulo. Que possamos vivenciar isso. Devemos estar abertos também para honrar as pessoas. A Bíblia nos mostra que Barnabé não somente esteve ao lado de Saulo, mas também honrou aquele homem diante dos apóstolos, contando a eles como em Damasco, ele, Saulo, havia pregado de forma corajosa em nome de Jesus, 9:27. Olha aí no final, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé, ele mostrou para aqueles apóstolos que Saulo não estava fingindo conversão. Ele disse assim: olha, esse homem não está fingindo conversão, pelo contrário, Saulo foi corajoso. Ele chegou mesmo a correr risco de vida ao proclamar o nome de Jesus ali em Damasco. A intenção de Barnabé era honrar Saulo, mostrar que Saulo era digno de ser recebido pelos apóstolos e por toda a igreja. A perseguição que os apóstolos haviam sofrido em Jerusalém, Saulo sofreu em Damasco. A opressão que os apóstolos haviam sofrido em Jerusalém, Saulo sofreu em Damasco. A batalha que os apóstolos haviam travado em Jerusalém a favor do Evangelho,
Saulo travou em Damasco. Saulo não deveria ser desprezado. Saulo não deveria ser descartado pela igreja. A igreja deveria recebê-lo, abraçá-lo, como alguém que havia recebido o Evangelho e estava disposto a morrer pela causa. Eu tenho convicção no meu coração que a atitude de Barnabé para com aquele homem deixou marcas profundas no coração de Paulo. Ele recebeu ali uma lição que nunca mais esqueceu. E com certeza, se você ler as cartas, ele ensinou a outros. Mas infelizmente, esse princípio, honra, tem sido esquecido em nossa sociedade. Na nossa sociedade pós-moderna, parece que quem deseja manter vivo a honra se torna antiquado. A palavra honra está caindo em desuso. E o preço que nós estamos pagando é muito alto. O que estamos vendo é filhos desonrando pais, pais desonrando filhos, esposas e esposos se desonrando mutuamente, irmãos de sangue se desonrando, cristãos fazendo a mesma coisa. Honra é um princípio para ser vivido em todos os lugares e situações, mas para termos êxito, para vencermos, ela precisa ser aplicada em primeiro lugar dentro da nossa casa, na família. Honra. Honra é um princípio para se viver. É um princípio que traz vida. É um princípio perdido há muito pela igreja. Infelizmente, a igreja tem perdido a honra. Vivemos uma geração confusa, sem saber conceituar a base elementar do significado de honra. E não adianta, honra não se ensina. Não tem jeito de você ensinar honra com palavras. Honra precisa ser vivida. É com testemunho de vida. Há muitas pessoas que ensinam e falam sobre honra, mas não têm vida de honra. Honra não é princípio para se viver. Não adianta você querer ensinar. Honra é viver. Quando você pratica a honra, você é honrado. Quando o membro sofre, presta bem atenção, todos os outros sofrem. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Honra. Podemos concluir, a partir dessa lição, desse estudo, que Deus nos chama para viver a realidade do Evangelho, de forma plena, em amor, ousadia e fé. Precisamos entender, compreender e respeitar as pessoas da forma que são. Respeitar as pessoas do jeito que cada um é. Barnabé foi um cara corajoso para viver o Evangelho e formar um dos maiores líderes da igreja de Deus. O que precisamos é olhar a nossa volta com amor e nos apresentar para essas pessoas como instrumento da parte de Deus para encorajá-los a seguir a caminhada de cristão, para que as suas vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. É isso que nós precisamos. Olhar. O trabalho que Barnabé fez com Saulo, o trabalho de discipulado, sem medo. Sem medo.
que essa pessoa se transforme numa pessoa melhor que você, digamos assim. Esse é o grande problema hoje em dia. As pessoas não querem ensinar, com receio que a outra pessoa vai se tornar melhor que ela. Que absurdo, Jesus. Que absurdo. Que absurdo. Amados, se deem, se doem. É isso que nós devemos fazer. Abra o seu coração. Ensina. Dê tudo que você tem para a pessoa que está ao seu lado. Tudo que você recebeu foi de graça. E se você recebeu de graça, de graça. Se Deus te deu a capacidade que Ele te deu de tocar, de cantar, de aprender, de ensinar, faça isso. Não tenha receio. Isso é o que mais me entristece. Que é ver o egoísmo, o individualismo. Aí fora é comum, mas quando isso entra dentro da igreja, é o que mais me entristece. É o que mais me entristece. Vamos nos doar. Eu estou dizendo isso porque eu tenho convicção no meu coração que por essas portas virão muitas pessoas que precisarão de ombros para contar as suas histórias. Precisarão de mentes e braços para discipular, para ensinar. Precisarão de pessoas dispostas a se oferecerem. Nós estamos aqui agora num lugar onde passa gente. Eu e o Luiz ficamos aqui um dia aqui. Cadê o Luiz? Está aí, Luiz? Não estou te chegando. Quantas pessoas paravam aqui, perguntavam, entravam, entrou bêbado, drogado, todo tipo de gente, não, Luiz? E conheciam tudo, Luiz. Todo tipo de gente conhece o Luiz. Quantas pessoas passarão por aqui, esperando que nós, que encontre aqui dentro Barnabés. E eu espero que encontre. Vamos orar, mais tarde. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo estudo que o Senhor permitiu que nós transmitíssemos essa noite. Eu espero que tenha entrado no coração de cada um, Pai. O objetivo foi transmitir o quanto o Senhor é bom e o quanto que o Senhor quer que nos coloquemos à disposição do Senhor. Disposição para transmitir aquilo que o Senhor, ao longo dos anos, permitiu que pessoas nos ensinassem. Obrigado, Pai. Obrigado por essas pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho para nos mostrar, para gastar tempo conosco. Agora, Deus, que venhamos a praticar aquilo que fizeram conosco. Que venhamos a dispor de tempo para essas pessoas que passarão por essas portas pela fé. Pela fé, Pai. Nós já declaramos que pessoas passarão aqui, entrarão por aqui. Que estejamos prontos para recebê-los. Obrigado, Pai.
Obrigado pela vida da tua igreja. Obrigado por esse espaço que o Senhor nos concedeu. Porque, Deus, tudo, quando paro para pensar, todos os acontecimentos que antecederam a nossa vinda para cá, nós vimos claramente a sua vontade, a sua mão, o seu agir. Nós encontramos em cada detalhe da sua igreja o momento correto, as pessoas corretas. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado pelo teu infinito amor e cuidado por essa igreja, pelos pastores dessa igreja, por cada membro dessa igreja, Pai. Obrigado porque o Senhor verdadeiramente tem cuidado de tudo, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Graças a Deus, né? Que venhamos a ser verdadeiros Barnabés, né? Graças a Deus. Naquela padaria. Quando o Márcio não ia, porque sobrava. Amém, igreja? Amém. Palavra vida do céu, viu? E eu queria convocar a igreja para que você possa estar praticando isso. Muitas vezes a gente observa, né, que as pessoas vão entrando, cada um já corre aquele cantinho, sabe? Não quer ganhar aquele tempinho para dar a mão para o seu irmão, aquele que você não viu, e às vezes sai sem dar uma palavra, gente. Sabe, quando você chegar, vai lá, dá um abraço, fala para ele, você é muito importante, ou na entrada ou na saída, no término do culto, fala para ele, você é importante para mim, eu te amo. Sabe, fala assim, ó, vai lá em casa domingo que vem almoçar. Eu não vou mais. Começa a praticar isso, gente. Como o Marcos falou, às vezes a pessoa é tímida. Ela entra, do jeito que entra, ela sai, mas é timidez, é vergonha. E a gente pode tomar essa iniciativa de chegar, dar um abraço, sabe, desejar uma semana abençoada, que você possa abençoar essa pessoa também. Você chega no ouvido dela, sabe, e fala assim, olha, meu Pix é tal, você dá a chave do Pix para ela nunca mais vai vir aqui. Brincadeira, irmãos. Mas pratique, se não praticar não adianta nada. Né? Se a gente ficar só no ouvir, a gente vai inchar e não vai gastar, não vai queimar, sabe, aquelas palavras que fluíram no nosso coração. A gente tem que queimar gordura. E a gente, cristão, é queimar sabedoria, sabe, queimar aquilo que você aprende aqui. Tá bom? Amém. Bom, tem alguma... Sim. Pessoal, nós íamos começar os cultos de quarta-feira, nós íamos começar nessa segunda quinzena, mas ainda vamos dar uma adiada, tá? Porque ainda temos aqui algumas coisas para resolver, né? Então nós vamos trabalhar essa semana, conversei com o seu Heraldo, com o Luiz, nós temos ainda que resolver esse problema aqui, tem uma bagunça boa aqui. E vamos aproveitar que o Luiz está com um pouquinho de tempo essa semana, né, Luiz? O senhor Heraldo está com um monte de tempo, Dona Norma liberou ele, já conversei com ele. Está liberado, Dona Norma? Mais ou menos, né? Está liberado? Ih, Dona Norma não deu o ok, hein? Vamos ter que conversar. Pega a liberação aí. Respeito o bigode dele. Aí nós vamos terminar aqui o que falta, né? Tem os ventiladores aí para terminar, tem que acertar aqui, tem um problema com o cano aqui embaixo. Temos que... Você liberou o Luiz, Jéssica? 100%. Ah, 100%? Então tá bom. Vamos colocar umas prateleiras para colocar as coisas, então a gente vai terminar aqui o que tem que fazer, pintar, repintar, tem uns retoques para fazer. Então Deus é tão bom que os vizinhos aqui do lado, eu não sabia, mas conheço todos eles aqui do lado, são amigos de anos, né? Poxa, o Ramires, a mãe dele, vieram aqui essa semana conversar, então nós temos acesso
Falei com o senhor Aldo falou que já esteve lá. Então nós temos aí como resolver todos os problemas. Aliás, já resolveu a umidade, está tranquilo. O pessoal de trás é gente boa. Então nós vamos terminar o que tem que fazer e começamos de quarta-feira, agora no início de abril. Primeira quarta-feira de abril começamos e assim vai ser também uma oração. Tá bom? Vamos deixar para começar em abril os cultos de oração que vamos começar na igreja, tá? Você já tem a data, Vera, que vai começar? Se é de segunda-feira, terça, quarta, cadê a minha mulher? Estou pensando aqui na sexta, né? Na sexta? Eu vou conversar ainda com os irmãos. Tá? Sexta-feira, provavelmente à noite, né? Final da tarde. Tardezinha, pelas 5 horas, 6 horas, vamos ver. Isso. Então vai iniciar o culto de orações e também o pastor Edilson está... Irmão, conta aí como é que tá as coisas lá. Quero recuperação. Gente, bênção. Gente, bênção. De novo, parece que eles são... Você vai descendo a rampa. Não sei se o pastor João já pegou isso. Todo mundo sentadinho, esperando a palavra. Gente, dá até vontade de chorar. O pessoal tá pesada, viu? Ali não tem santinho, não. Mas aquela educação, aquela busca, o querer. E quando você começa, né, dona Norma? Você começa ali o estudo, o pessoal pergunta, aí deslancha a perguntar. A dona Norma abre lá o estudo, aí pergunta para a dona Norma, aí eu vou dar o estudo, pergunta para mim. E é legal, sabe, aquele feedback, você... Puxa, a gente tem que bolar um dia para a igreja ir lá. Não é não, Marcelo? Sim. Numa sexta-feira, toda a igreja ir lá. Só para vocês verem que eu não estou mentindo. Gente, ó, orem por isso, orem. Há uma rotatividade muito grande lá. Entra, sai. Não importa que quando eles entram e pegam a mensagem, já vão sair com a mensagem. Se vão ficar lá, a gente não sabe. O resultado pertence a Deus. Basta a gente falar. Talvez tem teu parceiro lá agora. Os Meu. dois parceiros lá. Pedrão, E o senhor Aldo, né? e Pedro e o seu Geraldo com esse bigodão dele aí, vou te falar, viu? Não tem pra ninguém. Tão firme ali, junto. Que legal, é bom. Parceiros, é o que você pregou, é isso. Tá junto, apoiando. Né? Eu fui lá, acho que foi na passada, e o pessoal falou assim, o pastor João veio aqui. Eu falei, o João veio? Ele veio aqui. Foi na sexta retrasada. É que você foi lá, né? Eu falei, que legal. É nada, a gente não precisa avisar. O importante é ir. E eu quero aproveitar e chamar o pastor João para dar a bênção final. Amém? Olha só, outra coisa, eu ouvi no grupo dos jovens, é verdade, Eliana, que vai acontecer na quinta-feira aí, É? Não acredito! Vocês não sabem o que vai acontecer quinta-feira? É verdade, meninos? Quinta? Quinta-feira. E o que é? Você vai pousar um avião dos Estados Unidos aí, vai vir aí, É mesmo? É. Tá chegando, hein? Tá chegando. É pra falar ou não? Elisete está chegando quinta-feira. É isso, né? Quinta-feira Elisete está vindo. Eu não sei se ela já vem nesse domingo agora, né? Ela disse que vem. Logo ela está congregando aí conosco. Eu falei com ela, domingo ela vai estar aqui na igreja. Vai estar na igreja? Vai. Bênção, graças a Vai Deus. estar na igreja. Vai estar conosco. Tá bom? Amém. Pastor João? Pessoal, terminou o culto, dá um abraço legal ao seu irmão, tá bom? Não sai sem esse abraço, sem essa bênção. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bom. Vamos lá. Que o grande amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Oi,